que quando Paulo tomou, estamos estudando o livro de Atos, hoje estamos no final do versículo, do capítulo 24, na verdade, e nós vimos que o profeta desta era, ele diz, e a Bíblia confirma disso, que não vai existir homem que padeceu o que padeceu como Paulo, o apóstolo Paulo, ou até então Saulo de Tarso, na verdade, que matava os cristãos achando fazer um favor a Deus, na verdade. E hoje não é diferente. Hoje as pessoas, as religiões, elas fazem o quê? Veja, elas tomam uma aparência de piedade, mas negam a eficácia. Veja, porque a Bíblia Sagrada, meu irmão, ela veio para colocar os filhos de Deus em ordem. E o Espírito Santo diz em Hebreus que se tu não aceita a correção de Deus, então tu não és filho dele, tu és um bastardo. O que é um bastardo? Aquele que não conhece o seu pai. Um filho bastardo é um filho que não conhece o seu pai. Veja, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Deus é maravilhoso. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Uau! Não é verdade? Não é uma coisa, deve ser uma coisa muito triste uma pessoa não saber quem é o seu pai? Assim hoje a religião que é criada fora desta palavra, ela gera filhos bastardos e não filhos de Deus. Uau! Verdade? Não é verdade? Por isso, veja, somente uma pessoa com o mesmo espírito e virtude, veja, ele pode trazer estas verdades. Por quê? Porque eles não almejam o monetário, mas aqui, veja, onde o ladrão mina, onde a ferrugem corrói, onde a traça come, mas nosso tesouro é lá no céu. Não importa se estamos em 1001 ou 2, ou como diz uma vez um homem disse para o profeta, o irmão Branco, ele disse assim, desta forma o senhor vai pregar para 4 colunas? Ele disse, então pregarei para 4 colunas, porque ele veio para restaurar a santa doutrina, veja, que outrora estava dispersa. Uma religião tinha o batismo correto, mas a Santa Ceia errada. Outra tinha Santa Ceia, mas não, você está entendendo? Então veja, cada um pegava um ponto isolado na Bíblia e formava uma, e formava não. Oh meu Deus, oxalá fosse assim, formavam, não. Eles formam, porque todo dia nasce uma porta de inferno com o nome de igreja. Porque foi isso que o Senhor Jesus disse para o nosso amado irmão Pedro. Não é verdade? Então veja bem, a Bíblia diz, Jesus disse assim, quando vier o Santo Consolador, o Espírito Santo, vos guiará em toda a verdade. E nós vimos que Pedro, no dia de Pentecostes, ele estava cheio do Espírito Santo. E aonde ele nos conduziu? Qual é o novo nascimento? O batismo em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu Deus! Isso era para dar fim ao assunto. Isso era para as pessoas se jogarem aos pés e estarem fazendo filas para serem batizadas no nome de Jesus. Isso era para fazer um leitor da Bíblia, uma pessoa que diz que teme a Deus, era para a rua Talã, veja, de fila, para serem batizadas em nome de Jesus. Ah, não importa, está firme, não, Deus me livre, eu não posso deixar para amanhã. E será que eu vou acordar amanhã?
Será que amanhã eu vou poder ter a oportunidade? Ô irmão, oxalá todos tenham oportunidade como aquele ladrão teve, na verdade, de em cima da hora pedir perdão, Senhor, lembra de mim. Veja, mas muitas pessoas estão contando com isso e isso é uma incerteza, é um tiro no escuro, que nem a mamãe dizia, atira no que vê e acerta no que não vê. Veja, a pessoa, veja, está certo, mas depois com o tempo, o que a mamãe quis dizer isso, né? Atira no que vê e acerta no que não vê. É quando você caça fora de estação. Quando você caça fora de tempo, na verdade, o que acontece? Você mata um pássaro que está com os filhotes no ninho. Você mata um animal que está com os seus filhotes no ninho ainda. Você está entendendo? Para isso Deus deixou as estações corretas para que você veja. Você está entendendo? A mamãe dizia, pois é, Castelo, atira no que vê, ela não gostava que eu caçava. Mas eu sempre gostei muito de caçar, quando podia caçar, na verdade. Então, a mamãe era muito rigorosa nisso, olha, presta muita atenção no que você vai caçar, na quantidade que vai caçar. Veja, ela sempre me protegia nisso para quê? Para que eu não caçasse fora de época. Nem pássaros e nem animais. Veja. A mamãe sempre tinha. Veja. Então, veja bem. Deus, Ele está te cercando com todos os cuidados. Veja. Com todos os cuidados, para que você não cometa o mesmo erro. De quê? Dos irmãos de outrora. Para isso, Jesus, veja, o apóstolo Paulo foi o homem que mais sofreu naufrágio, que mais foi açoitado, que mais... Você está entendendo? O irmão Brana diz, não, olha, igual Paulo eu não li na Bíblia. Veja. Muitos do Antigo Testamento passaram por dificuldades, perrengues, como diz, né, o mundo atual, não é verdade? Veja, Elias chegou, veja, matou 700 e tantos profetas, 750 profetas, 300 de Baal e 400 e tantos de Ácera. Veja, e depois estava em uma caverna escondido com medo de uma mulher, com medo de Jezabel, que disse, me faça aos deuses outro tanto se amanhã mesmo eu não matar Elias. Veja, Elias, uma caverna, se escondeu de medo, veja. Um homem que lutou, veja. Você vê como é que é a coisa? Veja. Irmão, é demais. Aí quando ele estava desanimado, ele chegou, Senhor, só sobrou eu. Mataram todos. E ela vai me matar também. Não, nego, não esquenta, pega aqui, ó. Tem mais os lá que não dobraram o joelho a Baal. Veja. Assim, Deus hoje ele também tem um remanescente que não se dobra a essa doutrina maldita da Santíssima Trindade, porque ela não tem fundamento. Ela não tem amparo bíblico. Isso é uma doutrina de Constantino, Domingues, em 325 depois de Cristo. Leia lá, veja, ali, nessa data que nasceu esta maldita Santíssima Trindade. Veja. Ali, 325, quer dizer, mais precisamente em 300. Mas ela foi decretada lei. Havia uma discussão entre Deodécimo, o imperador, veja, se o Espírito Santo ele era uma divindade ou um serviçal, porque Jesus falou, né? Se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Eles ficavam naquela, será que o Espírito Santo é uma divindade? Até que chegaram em 325 e decretaram que ele era a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Olha que absurdo. E quando nós não conhecemos, veja a importância de um profeta. Veja bem, como nós éramos, eu era um pregador da Santíssima Trindade. Veja,
Eu pregava, eu pastoreava no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a graça de Deus, veja, porque, irmão, se você, veja, não sabe, agora você sabe e permanecer no erro. Ah, não, mas eu não roubo ninguém, eu pago as minhas contas, não sei o quê, e bababá, e veja, não, isso, veja. Está entendendo? As pessoas acham que vão para o céu por obras. Não, irmãos. Para nós irmos para o céu, nós temos que estar de acordo com a bendita e santa palavra de Deus. E vamos ler que eu quero sair hoje do capítulo 25. Voltamos ao versículo 17 do capítulo 24 para nós. Veja. Ora, muitos anos depois, isso Paulo falando em sua defesa. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, e não em ajuntamentos nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presente perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade. O que é iniquidade? Um pecado consciente. Quando em mim acharam alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, veja. Então hoje a fita roda aqui, a fita roda e vai, e as pessoas, vejam bem, então isso tornou-se um pecado consciente. Ele sabe que a Santíssima Trindade foi uma ordem pervertida, veja, uma doutrina pervertida daquilo que Jesus ensinou em São Mateus 28:19. Portanto, ide em todas as nações, na verdade o mundo inteiro, batizando-as, mais do que uma pessoa. Agora ele vem para o singular, em o nome do Pai. Eu sou o Pai, mas o meu nome não é Pai. Eu sou filho, mas o meu nome não é filho. Eu tenho Espírito, mas eu não sou o Espírito Santo. Não é verdade? Então são títulos e não nome. Correto? Então quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, ensinou, veja, Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando lá eles estavam, o Espírito Santo veio e os conduziu em toda a verdade através de Pedro, se levantando e disse, ei, aqui ninguém está bêbado. É que diante de vós está se cumprindo a profecia de Joel. Quantas centenas de anos Joel tinha profetizados? O Pentecostes. Veja. Então ali estava se cumprindo, veja. Então Pedro, o Espírito Santo, Pedro cheio dele, conduziu eles ao batismo em nome do Senhor Jesus. Veja. Tremendo, né, irmão? Amém. Hein? Veja. Quantos tinha lá em São Mateus 28:19? Somente 11 discípulos. Por que hoje eles colocam mulheres no púlpito com esse? Jesus mandou ide. Não, mas ele mandou os homens, os seus apóstolos. Então Jesus, ele é responsável pelos que os apóstolos ensinam, não por esse mundo de teologia barata. Não é verdade? Então veja, se você não sabia, agora você sabe e vai continuar no erro, então depois você não pode se queixar diante de Deus, quando Deus disser o que ele diz lá? Apartai-vos de mim, vós praticantes da iniquidade. Não é o que o amado Paulo falou aqui? Pois bem, veja. A não ser estas palavras, ou digam estes mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Veja, o que eu falei lá, eu repito aqui. Veja. Eles não estão aqui, eles não podem provar nada, porque o que eu falei lá eu vou dizer aqui também. Porque eu estava pregando a ressurreição. Porque o meu mestre, Jesus Cristo, veja, ele disse, veja, para que você veja, Senhor, mas como é que eu vou herdar? Oh, Nicodemos, tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não sabe isso? Veja, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino dos céus. Irmãos, veja,
E ele era um judeu, um sacerdote. Imagina nós gentios. Ô irmão, em nome de Jesus, veja. Então Félix, havendo ouvido estas palavras, estas coisas, lhe pôs dilatação. Calma que eu vou falar. Veja. Dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lícias vier descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Veja. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando com brandura. Veja. Quer dizer, sem violência, sem maus tratos, não é verdade? Veja, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Quer dizer, nenhum irmão fosse proibido de vir ter com ele, trazer algo para ele, está liberado, veja. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouvindo acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça, e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, em tenta oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passando 2 anos, Félix teve por sucessor a Pôncio Festo, e, querendo Félix comparecer aos judeus, deixou a Paulo preso. E Félix, querendo comprazer, quer dizer, agradar os judeus, deixou Paulo preso. Ele não soltou Paulo porque ele queria receber, correto? Uma grana, ele queria que Paulo corrompesse, mas Paulo não tinha por que fazer isso. Paulo era um cidadão de Deus, um cidadão do céu, veja, não havia barganha com Paulo, veja, Paulo nunca iria oferecer dinheiro para que ele fosse solto. Por quê? Porque Deus disse para ele: Paulo, não temas, filho, porque assim como tu testificasse de mim aqui, tu vais testificar de mim em Roma. Veja, então Paulo estava tranquilo, porque Paulo sabia, veja, qual seria, veja, o seu destino, veja, que era ir para Roma, pregar para comparecer diante de César. Então, veja bem, Deus, ele não é Deus de meias palavras. O nosso Deus, ele não é um Deus de corrupção, amém, de favorecimento. Não, Deus, veja, ele corrige todo aquele que ele tem por filho. Então, se você é um filho de Deus e você aceita essa correção, aceita, veja, esses homens que Deus enviou por sua infinita e soberana misericórdia. Por quê? Porque nós sabemos que os anjos desejaram pregar o Evangelho, mas não era possível. Por quê? Porque não haveria misericórdia. Os anjos não haveria misericórdia. Ah, tu não aceita? Tchum! Foi a cabeça para a fita. Querido, na verdade, por quê? Porque os anjos não conheceram o pecado. Os anjos não conheceram, vamos dizer assim, o dinheiro, o poder, a fama, não é verdade? Eles não conheceram. Então veja, Deus ordenou que o homem, veja, o homem caiu, o homem se levante. Veja, então por isso, meu irmão, quero acabar finalizar com isso. Veja bem, assim como o diabo precisa de um corpo para se manifestar e sair fazendo, veja, Deus também precisa de um corpo, precisa do homem,
Por isso nós oramos e pedimos a Deus que veja, que sem reserva Ele tome nossa vida, nosso coração, todo nós e o coloque na sua bendita e santa vereda. Amém. Nunca esqueça disso. Ou você está a favor de Deus, ou você está a favor do diabo. Uau! Forte, não é verdade? Mas é verdade. Porque Deus não tem duas palavras. Deus tem somente uma palavra. Amém. Veja, e Ele veio e facilitou tanto para nós gentios, que Ele instruiu 365 pontos da lei. Veja. Era muita coisa. 613, perdão. Eu falei errado. Veja. Deus veio na graça e tirou 613 pontos da lei. E ficou somente os 10 mandamentos. Não foi o que Jesus disse? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amém. Deus os abençoe e até a próxima oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.